nessa noite poder compartilhar algo da parte de Deus, que o Senhor possa me dar graça e separar e usar a minha boca e da mesma forma usar também os teus ouvidos para que a gente possa em conjunto ser edificado e edificar-nos uns aos outros nessa noite, em nome de Jesus. Esse é o teu desejo? Amém? Então da minha parte, eu prometo fazer o meu melhor no que cabe à responsabilidade humana e eu conto também com a sua parte. Sua atenção, a sua expectativa, naquilo que Deus ele pode falar ao nosso coração nessa noite e através de um detalhe pequeno, poder mudar toda a nossa trajetória em nome de Jesus. Amém, querido? A palavra de Deus ela tem esse poder. Ela penetra em lugares que um conselho, que uma terapia, que uma palestra não podem nunca chegar. A palavra de Deus ela tem esse poder. E eu tenho certeza que como seres humanos que somos, todos nós temos uma necessidade semelhante a essa nessa noite. De sermos alcançados em um lugar onde coisas naturais não podem chegar. Amém, amado? Glória a Deus. Querido, durante esse mês de janeiro, agora que passou, nós não podemos estar presentes aqui com os irmãos, né? Conforme eu já falei da outra vez. Mas eu sei que uma direção foi apontada, uma direção foi buscada e uma direção foi dada por Deus para que nós como povo pudéssemos seguir, buscar, desejar, trabalhar durante esse ano de 2025. Amém? Da última vez eu compartilhei com os irmãos que Deus, Ele é um Deus geracional e por ser um Deus geracional, Ele precisa trabalhar com ciclos na nossa vida. Nós vemos até mesmo no momento da criação, Deus Ele pontuando essa intenção dEle. Deus Ele deixando evidente essa maneira de Ele trabalhar, de maneira cíclica, quando Ele cria o sol, a lua, as estrelas, para que eles servissem de pontuadores, de demarcadores de tempos e de estações na nossa vida. E Deus, por ser um Deus eterno, Ele precisa trabalhar com estações, com ciclos na nossa vida, porque não há outra maneira que a nossa capacidade, a nossa humanidade permita de ser trabalhada. Obrigado, Deus. Por isso é que Deus ele precisa trabalhar dessa maneira. E nós entendemos, amado, que infelizmente muitas pessoas, né, elas se usam desse princípio como um modismo até no nosso meio, como igreja cristã, igreja evangélica, né, de todo ano ter um tema, né, todo ano tem um título, todo ano tem uma busca, todo ano tem uma palavra, um projeto. Infelizmente muitas pessoas usam de má fé para conduzir o coração do povo aos seus próprios desejos. Mas nós entendemos que nesse lugar isso não acontece, amém? Amém? Tem gente com dúvida? Não, né? Nós entendemos que nesse lugar, querido, o que nós temos buscado é realmente a direção de Deus. E como nós não podemos atirar para todo lado, nós não podemos simplesmente viver de uma maneira automática, nós precisamos intencionar algumas direções. Porque aquele que não sabe onde quer chegar a qualquer lugar basta, amém? Então nós precisamos de direções, nós precisamos ano após ano, já que o ano é um ciclo cultural no nosso meio, a gente pode e deve estabelecer algumas diretrizes para que a gente possa trabalhar intencionalmente, para buscar aquilo que Deus ele está intentando fazer no nosso meio. E eu não sei se você estava aqui, se não me falha a memória e se não me falha a pesquisa, creio que no dia 19 de janeiro foi ministrada uma palavra aqui, né? Tendo como tema central essa direção que Deus ele estava dando, que Deus ele estava apontando para que a gente possa viver nesse ano de 2025. Amém? Quem lembra dessa direção? Só levanta a mão. Quem lembra dessa direção? Quem lembra do propósito, quem lembra do tema, pode chamar do que quiser, mas quem lembra, pelo menos tem alguma vaga lembrança do que nós estamos buscando junto nesse ano de 2025. Só isso?
Eu não vou poder falar a mesma coisa daquele culto, irmãos. Eu tenho que adiantar, eu tenho que avançar esse assunto. Mas, para aqueles que não lembram, eu sei que vai lembrar, eu vou relembrar somente, né? Levítico capítulo 6. O seu Vandir pode colocar para a gente, por favor, Levítico capítulo 6, e o verso 12, ou o verso 13, pode ser qualquer um dos dois. Levítico capítulo 2, verso 12, capítulo 6, verso 12. Vamos lá. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Agora eu vou perguntar novamente. Quantos lembram daquilo que nós estamos buscando para o ano de 2025? E o resto que não levantou a mão? O que a gente vai pensar sobre essas pessoas? Estão com preguiça? Preguiça de levantar a mão? Estão com vergonha? Está ali, irmãos. Foi compartilhado aqui, né, pelo pastor Patrick nesse culto do dia 19, há praticamente um mês atrás, queridos, que Deus estava intencionando, né, para a gente, estava direcionando a gente a ter um ano de busca, para que esse fogo, que simboliza o Espírito Santo na nossa vida, a unção de Deus sobre nós, ele não fosse apagado, ele fosse mantido aceso. Amém? Agora todo mundo lembra? Então tá bom, agora a gente pode seguir adiante, né? Queridos, a gente quando olha para o Antigo Testamento, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Quantos tem Bíblia, por favor, levante a Bíblia para a gente ver. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, eu vou te dar um minutinho para você abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus. Eu quero só introduzir rapidamente um princípio, amado. Na verdade, é uma lente que a gente precisa ter quando a gente se relaciona com as Escrituras, quando a gente se relaciona com a Palavra de Deus. Hebreus capítulo 10. Infelizmente, quando a gente não usa essa lente, né, para se relacionar com a Palavra de Deus, nós vamos ter talvez a tendência e correr o perigo de fazer interpretações equivocadas. Tanto interpretações equivocadas, quanto aplicações também equivocadas. É por isso que no nosso meio, né, hoje em dia, existem algumas igrejas que a gente chama de judaizantes. São igrejas que passam a utilizar toda a simbologia judaica para os seus cultos, para as suas celebrações, porque existe aí, amado, muito provavelmente, né, uma ausência dessa lente que nós vamos compartilhar aqui. Então nós precisamos dessa lente, nós precisamos olhar para a palavra de Deus dessa maneira, porque senão nós não vamos entender aquilo que Deus, Ele intenciona fazer nos nossos dias. Então, Hebreus no capítulo 10, o versículo 1 diz assim, querido, confere aí na tua Bíblia, por favor. Porque a lei, e o que é a lei, irmãos? A lei é tudo aquilo que está escrito do livro de Malaquias para trás. É aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ou Velha Aliança, tanto faz. De Malaquias para trás, até Gênesis, o que compreende no meio desses dois livros, tudo isso é o que a Bíblia chama de lei. Então essa lei, esse Antigo Testamento, né, esse Velho Testamento, ele tendo a sombra das coisas boas que virão, ou das coisas futuras, dependendo da versão, né? Dos plenos benefícios que hão de vir, mas não exatamente a imagem exata dessas coisas. Não pode nunca, com os mesmos sacrifícios, que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Amado, a primeira parte desse versículo nos dá a lente que nós precisamos ter para olhar para as Escrituras. E que lente é essa? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que ela não é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento por acaso. É claro que essa divisão, que provavelmente tem na tua Bíblia aí uma página em branco no meio dela, né? Começando a então
descrever o que a gente chama de Novo Testamento, ela foi feita por homens, né? Ela foi dividida historicamente falando, mas existe no trabalhar de Deus e na história humana uma divisão nesse período, que é o que a gente chama de Antigo Testamento. E essa antiga aliança, esse Antigo Testamento, querido, que está registrado na nossa Bíblia, ele precisa ser visto, ele precisa ser interpretado e ele precisa ser aplicado nas nossas vidas de uma certa maneira. Assim como quando nós olhamos para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo e para todas as outras cartas e livros, né, dos evangelhos, por exemplo, nós também temos uma aplicação, uma explicação e uma interpretação também específicos para a nossa vida nos dias de hoje. Amém? E aí qual é a interpretação que a gente precisa ter e qual é a aplicação que a gente precisa ter? É que quando nós olhamos para a antiga aliança, para o antigo pacto de Deus com os homens, representado pela lei e pelos profetas, que vai até Malaquias, nós precisamos olhar para essas coisas como elas sendo uma sombra. Repete comigo, sombra. Sombra, para você gravar bem. Nós precisamos olhar para essas coisas como sendo uma sombra, que é o que o versículo nos diz, e não como a imagem real, a imagem exata das coisas que haveriam de vir. É por isso que muitas vezes, amado, nós aplicamos e vivemos coisas que não foram intencionadas por Deus para serem vividas dessa mesma maneira, ou pelo menos literalmente falando, na época em que a gente está vivendo. E aí, nós olhamos para a sombra das coisas e nós não descartamos elas, porque o próprio Jesus, ele disse que ele não veio revogar, ele não veio jogar na lata do lixo tudo aquilo que a lei, ela dizia. Na verdade, ele vem concluir. E aí Jesus, concluindo essas coisas, ele faz com que hoje nós possamos olhar para essas sombras, não descartar elas, mas olhar para elas como alguém que está apontando para uma coisa mais excelente. Amém? Então essas sombras, essa lei, esses profetas e esses escritos, eles precisam ser olhados dessa maneira, como algo que nos apontam para algo mais excelente. E esse algo mais excelente é o próprio Cristo, pois o livro de Romanos nos ensina que o fim da lei é quem? É Cristo. Então tudo o que foi escrito para o nosso proveito, para que tudo isso pudesse convergir em quem? Em Cristo. Então Cristo é a explicação, Cristo é o resumo, Cristo é o ápice de todas as coisas. É por isso que aprove a Deus fazer com que todas as coisas convergissem, fossem direcionadas ao Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para essas coisas, como eu disse, nós não descartamos elas, porque elas têm o seu próprio benefício. E quando nós olhamos para a lei, querido, eu quero que você abra também comigo, por favor, Gálatas, no capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, o versículo 23, querido, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob o quê? Sob a lei. Antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados, guardados com um propósito. E que propósito é esse? Para o quê? Para a fé, para aquela fé que havia de se manifestar. Então nós temos que o tempo da lei, a época da lei, a era da lei, ela não é descartada, por quê? Porque ela é um depósito que nos guarda, que nos esconde, até que estejamos preparados para manifestar o quê? A fé. Ou a graça de Deus, ela se complete e faça total sentido para nós. Quantos estão entendendo, irmãos? Só para me saber. Amém? Então, queridos, o Antigo Testamento, ele é uma sombra de coisas mais excelentes do que aquilo que está escrito lá. Por exemplo, quando nós olhamos para os sacrifícios, quantos aqui sacrificaram um bode antes de vir para cá? Ninguém. Glória a Deus. Quantos sacrificaram um pombinho antes de vir para cá? Ninguém. Nenhum de nós.
mas nós descartamos os relatos dos sacrifícios do Antigo Testamento? Não. Por quê? Porque para nós, eles servem de sombra para algo mais excelente. E que sacrifício é mais excelente do que o sacrifício dos animais do Antigo Testamento, amado? O sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus no nosso Novo Testamento. Então tudo que está lá é sombra de algo que está aqui. Tudo que está lá era uma imagem imperfeita de agora o que está nos sendo revelado aqui em Cristo. Amém? Essa é a lente que nós precisamos ter ao ler a palavra de Deus, a nos relacionar com as Escrituras. E por que eu estou dizendo isso, amado? Porque quando nós olhamos para esse Antigo Testamento, para essa lei, ela vai ter uma característica muito importante. O versículo 24 vai dizer para a gente, olha só. De modo que a lei foi, o quê? Ou nos serviu do quê? De tutor ou de aio, né? Não sei qual é a tua versão. E o que é um tutor e o que é um aio, amado? O tutor ou o aio é um guia, é um cuidador, né? Mas essas duas palavras, elas ainda não expressam totalmente o que a lei ela é para nós. Eu gosto dessa versão, que ela vai dizer assim, olha só, irmãos. De modo que a lei, ela foi a nossa pedagoga. Por que essa palavra ela expressa melhor aquilo que a lei foi para nós? Porque a Bíblia nos diz no versículo anterior que até que nós estivéssemos preparados para aceitar a fé, a lei ela nos guardou, ela nos encerrou, amém? É por isso que a lei ela é cheia de proibições. A lei ela é cheia de proibições. Na lei, a Bíblia simplesmente diz, ou a lei simplesmente diz, não adulterarás. É isso? Amém. Os homens, na época de Moisés, há praticamente 4.000 anos atrás, 4.000 e poucos anos atrás, eles não tinham a mentalidade que você tem, eles não viviam na cultura que você vive. E aí o que acontece? Quando esses homens eles ouviam não adulterarás, eles entendiam o seguinte: eu não posso me deitar, eu não posso ter relações amorosas, relações sexuais com uma mulher que não é a minha esposa. Porque se isso acontecer, eu estou sendo um adúltero. E a lei, ela cobra o preço do pecado por aquele que o cometeu. E qual era o preço pago por um adúltero? A morte, o apedrejamento. Mas agora, querido, que nós estamos preparados para ouvir uma outra coisa, uma coisa mais excelente, já não é mais a lei que diz somente para mim não adulterarás. Agora, com uma revelação ainda mais sublime, Deus ele diz ao meu coração, não olhe para nenhuma mulher com um olhar impuro. Porque se você olhar para uma mulher com um olhar impuro no seu coração, não é mais na sua cama, é no seu coração, você já adulterou. E a cobrança pelo pecado, ela continua sendo a mesma, ela continua sendo a morte. Só que agora não mais uma morte também literal. Uma morte muito mais profunda, muito mais horrível, que é a morte espiritual. Porque é isso que o pecado faz no nosso coração. Ele nos mata espiritualmente. Ele nos leva e nos encaminha para uma morte eterna. Então nós temos que a lei, ela é uma direção um pouco mais, como é que eu vou usar a palavra agora? Um pouco mais explícita, um pouco mais arcaica, para que qualquer um possa entender. Então, nós temos na lei algo dito para nós que qualquer um entende, que alcança a nossa pessoa através do nosso entendimento. E todo mundo aqui está apto para entender, amém? Amém. Ao contrário daquilo que Cristo vem trazer para nós. O Evangelho de Jesus, que era esse algo mais sublime que havia de ser revelado, que agora nós estamos na fé, fomos guardados na lei para sermos revelados na fé, estamos na fé. Agora, aquilo que surge para nós e que é dado para nós por Cristo, já não é mais por entendimento apenas, mas é por revelação. A revelação, ela requer um caminho mais excelente, querido, para chegar no homem. Não é todo mundo que recebe uma revelação. Não é todo mundo que tem revelação. Eu não estou falando aqui da revelação, aquelas que a gente está acostumado a ver por aí. Da chave, da causa da justiça. Não, não é isso. Estou falando da revelação de entendermos no Espírito aquilo que Deus quer falar a nós. É essa a revelação.
Então, amado, enquanto a lei ela nos fala pelo entendimento, a graça e Cristo Jesus nos falam pela revelação. É por isso que nem todos aceitam e entendem as coisas de Cristo, porque isso é dado por revelação. É aquela mesma que Pedro teve. Quando se lembram da revelação que Pedro teve de Jesus? Aquela revelação não foi carne e sangue que deram para Pedro, foi o próprio Pai que estava nos céus, era uma revelação. E amado, por que a lei ela nos serve de pedagoga? Porque essa palavra pedagoga, ela é a junção de duas outras palavras que querem dizer o seguinte: pai da criança e agogós, guia. Então agora o tutor, ele é simplesmente um guia, amém? O aio, ele também é simplesmente um guia. Mas a pedagoga, ela não é somente um guia, mas ela é um guia de crianças. Olha só que interessante. Então a lei, amado, ela não é somente um guia, mas ela é um guia de crianças. É um guia de pessoas novas que ainda não chegaram à revelação. É por isso que nós podemos nos aproveitar dela, porque a lei ela é acessível a todo o coração. Você não precisa dizer para uma criança que é errado mentir ou quebrar alguma coisa dentro de casa. Se ela fizer isso, ela já vai sair correndo porque ela sabe que fez algo errado. A lei é acessível a todo o coração através do entendimento. Então nós podemos nos utilizar dela. E nós vamos nos utilizar dela, querido, para tentar nessa noite receber alguma coisa um pouco mais sublime por meio da revelação. E eu quero que você abra novamente lá em Levítico comigo, lá naquele versículo onde a gente estava. Porque a gente está na lei, mas com uma lente correta, amém, amado? O fogo sobre o altar queimará, e nele não se apagará. Versículo 13 também, e o fogo queimará sobre o altar, e nunca se apagará. Amém, querido? Creio que já foi dito e já foi falado várias vezes o que esse fogo ele simboliza no nosso meio, o que Deus ele quer dizer para nós com isso, e creio que todos nós aqui estamos cientes da necessidade de nós termos no nosso interior esse fogo queimando, amém? Então esse fogo, amado, essa necessidade que nós temos desse fogo queimando no nosso interior, isso todo mundo está ciente, amém? Amém. Isso é trazido à luz lá no Pentecoste, quando todas as pessoas elas são cheias do Espírito Santo de Deus. Essa é a necessidade que todos nós temos, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, de sermos abastecidos com esse fogo que lá ainda estava sob essas letras da literalidade, de um fogo literal, né, que queimava sobre um altar literal, que hoje também não existe mais. Isso que eu estou aqui em cima não é um altar, irmãos, é um palco, porque o altar hoje é você. A Bíblia diz que nós somos esse altar agora, onde Deus ele reside, onde Deus ele queima, onde Deus ele recebe os sacrifícios da nossa própria vida, da nossa própria pessoa, amém? Então, querido, esse versículo, ele nos dá essa direção de que esse fogo, ele deveria queimar continuamente sobre esse altar que somos nós, amém? Quando nós lemos o capítulo 9, um pouquinho mais adiante, amado, nós vamos ter uma ocasião em que dois sacerdotes responsáveis por manter esse fogo aceso. Quantos sabem que são os sacerdotes que mantêm o fogo aceso? No Antigo Testamento era somente sacerdote que mantinha o fogo aceso. No Novo Testamento é só sacerdote também que mantém o fogo aceso. E agora como é que fica, irmãos? Quem é sacerdote aqui? Todos nós somos sacerdotes, amados, amém? Todos nós. É por isso que esse fogo hoje ele deve ser mantido por todos nós. Nós somos um sacerdócio real, não um sacerdócio qualquer. Por quê? Porque Pedro ele nos ensina isso, que nós somos uma geração eleita e um sacerdócio real. Todos nós hoje somos sacerdotes e responsáveis por manter esse fogo aceso. E preste bem atenção, eu não disse que nós somos responsáveis por acender esse fogo. Nós somos responsáveis por manter esse fogo aceso. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus ela nos ensina o seguinte, 9:24. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram e abençoaram todo o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar
a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces. Olha só que interessante, amado. Da onde que saiu o fogo para acender esse altar? De onde? De um isqueiro? De uma caixa de fósforo? Não. De onde que saiu esse fogo? Da presença do Senhor. Então, esse fogo, a primeira coisa que nós precisamos entender, amado, sobre esse fogo que nós estamos buscando, é que ele não é um fogo que pode ser produzido por mãos humanas. Já existe logo na sequência um exemplo muito claro disso e uma advertência para cada um de nós. Porque no capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Nadab e Abiú, que são 2 sacerdotes, filhos de Arão, eles vão fazer o quê? Eles tomaram cada um o seu incensário, que era para ser tomado mesmo, porque o sacerdote precisava fazer isso, mas ao invés de eles pegarem o fogo que já existia, da presença que já estava sobre o altar, o que eles fazem? Olha só o que a Bíblia diz. Eles puseram incenso sobre ele e ofereceram um fogo o quê? Fogo estranho, perante o Senhor, o qual não tinha ordenado. E aí o que acontece? Um fogo novamente do Senhor sai. E aí esse fogo ele sai agora com outro propósito. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou. E eles morreram perante o Senhor. Isso nos mostra, amado, que esse fogo que nós estamos buscando, mais uma vez eu repito, ele não pode ser um fogo produzido por mãos humanas. Nós precisamos buscar esse fogo, cientes de que o Senhor é quem deve produzir esse fogo. Muito tem sido feito nos dias de hoje, principalmente, amado, com essa evidência, né, que nós temos ganhado por meio de redes sociais, por meio de internet, muito tem sido produzido pela força humana. Por quê? Porque hoje, como igreja, como povo cristão, nós ganhamos muita relevância, nós ganhamos popularidade, ficamos até famosos, né? Ficamos, eu digo não eu, né? Mas nós como cristãos, temos ícones famosos, né? De pessoas que estão em evidência. E aí tudo isso acaba por produzir uma referência errada. Porque não é esse tipo de coisa que nós precisamos buscar, a menos que o Senhor nos leve até lá. Amém? Só que hoje nós vemos o contrário. Nós vemos um desejo intenso de pessoas querendo buscar isso como reverência, e quando elas não alcançam isso, o que elas fazem? Adotam um plano B. Já que o Senhor não me leva até lá, já que o Senhor não produz esse fogo, eu mesmo posso produzi-lo. E aí a gente vê, querido, grandes barbaridades no nosso meio. A gente vê grandes teatros no nosso meio. A gente vê grandes promoções humanas, grandes manifestações humanas, mascaradas de manifestação de Deus. Porque muitas vezes essas pessoas que produzem esse fogo, elas também acham palco para isso. Elas acham público para isso. De pessoas inocentes, de pessoas que se recusam a ter contato com a palavra de Deus, que se recusam em ter contato com a presença de Deus e diagnosticar que aquilo não é Deus. Não é Deus se movendo, não é Deus se manifestando, não é Deus falando, e passam a acreditar em todos os tipos de coisa, amado. Então, primeira coisa, amado, que nós precisamos entender é que esse fogo precisa ser produzido por Deus. E a segunda coisa que nós precisamos entender desse texto que nós lemos é o seguinte: a Bíblia diz que o fogo ele seria mantido aceso, amém? Mantido aceso. A Bíblia em nenhum momento diz que o sacerdote ele deveria acender esse fogo. Então, o Senhor ele acende e nós mantemos aceso, amém? Qual é o nosso papel? Manter aceso. Querido, acender o fogo não há problema algum. Deus não tem problema em acender fogo. Lá em Pentecostes, há 2000 anos atrás, ele acendeu fogo até na cabeça das pessoas. Você já leu isso? Ele acendeu fogo na cabeça das pessoas, irmãos. Eram como chamas de fogo na cabeça de cada um daqueles crentes que estava lá reunido, naquele cenáculo. Deus não tem problema nenhum com acender esse fogo. Deus ele pode fazer isso de várias maneiras. Deus ele pode incendiar o meu coração de várias maneiras. Eu posso estar num culto, eu posso estar com o joelho dobrado no meu quarto, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar em qualquer lugar. Deus ele pode me incendiar naquele momento. Não há barreiras para Deus fazer isso. O problema maior não está em esse fogo ser aceso. O problema maior está em nós mantermos esse fogo aceso. Porque esse fogo ele precisa ser o quê? Um fogo permanente. Ele não pode ser um fogo eventual, um fogo de domingo à noite, querido. Ele não pode ser um fogo de um evento, de um retiro, ele tem que ser um fogo permanente.
Ele tem que ser um fogo que queima com a mesma intensidade na segunda-feira de manhã, da sexta-feira à noite, do domingo à noite e de qualquer um outro dia da semana. Então o nosso papel está em lutar, se planejar, batalhar para acender o fogo? Não, para manter o fogo aceso, amado. Esse é o grande segredo de Deus para nós. Não deve haver esforço nenhum na direção de acender o fogo. Deve haver um esforço na direção de manter um fogo aceso. Amém? E para manter esse fogo aceso, irmãos, o que nós precisamos fazer ou como nós podemos proceder? Deus ele espera uma contrapartida nossa. A partir do momento em que Deus ele acende esse fogo, nós precisamos de uma contrapartida. Irmãos, nós temos aqui o fogo, amém? Quem acendeu esse fogo? O Senhor acendeu esse fogo, amém? Então, amado, nós temos aqui em Levítico no capítulo 10 e no verso 1, um contraste muito evidente com o capítulo 16, que eu quero que você abra, capítulo 16 e o verso 12, diz assim a palavra de Deus, irmãos: e ele tomará um incensário, está narrando a mesma atitude que o sacerdote ele deveria ter, e ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar, ele não iria riscar um fósforo, ele não iria bater uma pedra, ele não iria acender um isqueiro, ele iria pegar um fogo de um lugar que já existe, e aí ele iria pegar esse fogo, iria tomar um incensário diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o trará para dentro do véu, e ele colocará o incenso sobre o fogo. O incenso sobre o fogo, não o fogo sobre o incenso, amém? Olha a ordem, o incenso sobre o fogo e não o fogo sobre o incenso. Talvez muitos de nós estejamos desanimados, irmãos, de tentar buscar esse fogo sobre a nossa vida. Talvez muitos de nós já foram acesos, vez após vez. Lembra daquela música, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver? Talvez a gente já cantou e já viveu essa música tantas e tantas vezes, que chega um momento que a gente diz assim, eu não quero mais saber disso. Porque parece pólvora, né? A pólvora você acende ela, se ela não tiver impressão dentro, por exemplo, de uma munição, ela nada faz. Ela sai uma fumaça e evapora e some e deu. Talvez muitos de nós tenhamos vivido isso. De um retiro, em um culto, em um lugar onde a presença de Deus desceu, a gente foi aceso, irmãos. E aí a gente foi aceso, e a gente foi para a nossa casa, e a gente foi para a nossa semana, e a gente foi para o nosso trabalho, a gente foi para a nossa vida. Só que por não saber como manter esse fogo aceso, a gente talvez pensou que Deus ele manteria esse fogo aceso, e a gente simplesmente esperou para ver o que aconteceria, e esse fogo o quê? Ele se apagou. Porque nós como sacerdotes, nós temos a responsabilidade de mantê-lo aceso. Mas sem conhecer e sem saber o meio de manter esse fogo aceso, a gente talvez, pode ser que a gente seja aceso novamente nessa noite, ou foi aceso durante a semana, ou seja lá o que for, e a gente vai mais uma vez passar pela frustração de ter esse fogo apagado novamente, e ter que aguardar que mais uma vez o Senhor acenda esse fogo lá na frente, e a gente viva aquela vida medíocre de cristão, durante a semana, durante o mês, durante anos, até que o Senhor faça novamente. E aí a gente vive pedindo, Senhor, faz novamente, mas faz novamente o que, irmãos? Deus está fazendo a todo momento. A gente precisa manter. A gente pode pedir sim que Deus, Senhor, faz novamente. Deus fez, você diagnosticou, está feito, agora eu vou precisar manter. Como a gente mantém, irmãos? Como que a gente mantém esse fogo? A gente precisa descobrir qual é a estrutura desse fogo, amado. Porque a própria Bíblia ela dá, quando ela mostra o sacerdote mantendo esse fogo aceso, nós podemos também ver ali princípios que nos ensinarão a manter esse fogo aceso dentro de nós. Amém? Então como que a gente mantém? Nós vamos ver então qual é essa estrutura que a Bíblia nos mostra, ela nos revela desse fogo permanente. O fogo ele não tem uma estrutura, e é lógico que a gente sabe disso. Mas não é desse tipo de estrutura física que a gente está falando. A gente não está falando agora, querido, somente para o nosso entendimento. A gente está falando agora num nível de revelação. E o nosso coração precisa estar aberto para entender qual é a revelação do Senhor que vai além do nosso simples entendimento.
E qual é essa estrutura desse fogo, amado? Eu quero ler com você o versículo 11 em diante, do capítulo 16 de Levítico. E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa, e matará o novilho pela oferta pelo pecado, que é para quem? Que será por ele. O fogo, ele precisa ser mantido dentro de uma estrutura. E essa estrutura, amado, ela se divide em 3 partes, se eu posso assim dizer. E o texto me revela essas 3 partes. Se nós não começarmos por manter esse fogo aceso dentro dessa demarcação, dentro dessa delimitação da nossa pessoalidade, na nossa individualidade, muito provavelmente esse fogo ele não vai se manter aceso por muito tempo. Primeira coisa que o sacerdote ele deveria fazer, querido, quando ele alimenta esse fogo, e esse fogo ele é alimentado pelo quê? Por oferta? Não estou falando de dinheiro, irmãos. Esse fogo aqui do sacerdote, ele era alimentado pelo quê? O que queimava nesse altar? O sacrifício, né? Então, o sacrifício era quem alimentava esse fogo continuamente. Mas esse sacerdote, ele não poderia simplesmente cortar um boi, cortar uma ovelha e simplesmente jogar os pedaços lá em cima. O Senhor tinha direção para tudo. O Senhor tinha direção para cada parte desse sacrifício que deveria ser queimada, para cada parte que deveria ser comida, para cada parte que deveria ser queimada, porém fora do arraial. Se você ler o livro de Levíticos, você vai ver todos esses detalhes. Mas esse primeiro sacrifício, irmãos, esse primeiro alimento para o fogo, ele não deveria sair de nenhum âmbito, a não ser do âmbito pessoal. Porque esse primeiro novilho, esse primeiro sacrifício, ele deveria ser oferecido por ele mesmo. Ele estava sacrificando não por Moisés, não pelo povo que havia pecado, embora o povo tivesse muito pecado, mas em primeiro lugar, esse fogo deveria ser alimentado pela pessoalidade, pela individualidade desse sacerdote. E quando nós olhamos para o nosso âmbito individual, irmãos, desse fogo que precisa ser alimentado, pelo menos nos nossos tempos, hoje, nós vamos ter algum problema que talvez lá para eles não era um problema. Porque aqui também a gente está falando não apenas para o nosso entendimento, a gente está falando para a nossa revelação. A gente não está falando de um sacrifício literal, de um animal sendo lançado no fogo. A gente está falando de um outro fogo, de um outro altar e de um outro sacrifício. E quando nós paramos para lidar, irmãos, e a gente poder perguntar para a gente mesmo, como é que eu poderia hoje alimentar esse fogo, partindo do âmbito pessoal, da nossa individualidade, eu, comigo mesmo, sem ninguém mais? Na nossa época, na nossa geração, na nossa cultura, a gente vai encontrar pelo menos 2 problemas, queridos. Por quê? Porque quando nós falamos de individualidade com Deus, nós vamos falar de frutos de fundamento. O que é fruto de fundamento? É algo que frutifica, algo que nasce, algo que brota, mas não brota para aparecer. Brota para fundamentar. E a nossa individualidade nos dias de hoje, ela tem sido muito alimentada, amado, pela exposição, pela evidência, pela performance, por aquilo que eu represento ser para você, e não por aquilo que eu realmente sou. Quantos entendem? Amém? Não é assim? Infelizmente, nos nossos dias, irmãos, nós precisamos lutar contra esse grande inimigo, que é o não interesse por buscar manifestar esses frutos. Por quê? Simplesmente porque esses frutos não aparecem. São frutos que não me trazem seguidores, são frutos que não me deixam famoso, são frutos que não me deixam conhecido, são frutos que eu manifesto dentro do meu quarto. Mas esse é o primeiro âmbito da manutenção do fogo, ou da estrutura do fogo permanente. É a minha pessoalidade, a minha individualidade. O lugar onde nem mesmo a minha esposa me vê. Longe dos olhares humanos, onde eu me encontro somente comigo e com Deus. E nós temos esse problema porque talvez muitos de nós aqui nem sabem quem são consigo mesmo,
sozinhos, ou sozinhos e com Deus. Nós temos esse problema, irmãos, porque nós não conseguimos mais viver com a gente mesmo. Olha só que interessante, a gente vive tão exposto, que quando a gente é colocado a estar de frente com a gente mesmo, a gente se isola. É aquela famosa luta entre a solidão e a solitude. Quantos já ouviram falar? Que solidão é sentir-se sozinho, é aquilo que te traz sentimentos ruins, depressão, ansiedade e tudo mais, né? E a solitude é aquele que tem prazer em ficar consigo mesmo. É nesse terreno que nós estamos falando, que nós não sabemos mais quem nós somos na solitude. Porque se nós estamos sozinhos, nós entramos direto no caminho da solidão. E se nós não estamos na solidão, nós estamos direto na exposição. Então a gente não consegue transitar nesse caminho saudável, que é essa solitude, que é estar com a gente mesmo, num lugar onde a gente não precisa de mais ninguém. A gente não precisa principalmente disso aqui. A gente precisa estar com a gente mesmo e com Deus. E se a gente não consegue viver isso, irmãos, a gente precisa começar essa chama de baixo para cima, amém? De dentro para fora, começando com a gente. Quantos estão entendendo? É isso que o sacerdote fez ou não? Ele começou o sacrifício por quem? Por ele mesmo. Todos concordam? Amém. Ele começou esse sacrifício por ele mesmo, para aquilo que era mais interno, para aquilo que era mais intrínseco. Eu posso enganar muita gente no meio de um público desse que ninguém me conhece, eu posso ter uma boa performance, posso falar bem, mas a caloria de verdade, ela só acontece dentro desse âmbito mais interno, que é aquilo que eu sou com Deus. É dali que vai depender todas as outras coisas, irmãos. É desse centro, é dessa individualidade que vai depender todas as demais coisas. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado em simplesmente embarcar no trem da nossa cultura, irmãos, e fazer um longo passeio. E quando a gente se dá conta, a gente não sabe mais de onde a gente partiu. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe mais viver para a gente mesmo. A gente não sabe fazer algo simplesmente por ter prazer de fazer. A gente precisa expor. Eu não sei mais viver o que eu sou com Deus. Eu preciso expor. Eu não sei mais construir algo, um fundamento, algo que é interno, algo que é sustentador. Eu preciso construir um edifício. Eu não sei se você conhece, posso estar desatualizado, mas existe um edifício chamado Burj Khalifa, lá no Oriente Médio, que creio que ainda é o mais alto do mundo. Quantos dos irmãos já admiraram a beleza das sapatas daquele edifício, irmãos? Viram que graciosidade que está naquelas sapatas? Já viram, não? Não viram? Por quê? Fundamento não é feito para ser admirado. Fundamento é feito para servir um propósito. E é isso que a gente adquire na nossa individualidade com Deus, amado. Nenhum de nós passa por um edifício, por mais lindo que seja, e a gente passa admirando as sapatas desse edifício. Até porque as sapatas nem são vistas. Eu não sei se você sabe como é que funciona uma construção, né? Normalmente, quando a fundação está sendo feita, você só vê um tapume. No máximo você vai ver uma foto desse edifício, lá nesse tapume, lá nessa cerca, mas você não vê nada. E pergunta para quem trabalha na construção civil qual é a parte mais difícil de um edifício. É a fundação, é lama, é água, é sujeira, é serviço pesado, irmãos. E aí daqui a pouco, aquilo que é feito a uma longa distância para baixo, às vezes até proporcional ao edifício que é construído para cima, aquilo é enterrado e ninguém vê mais. Esquece, irmãos. Ninguém nunca mais vai tocar naquilo ali, a menos que dê problema. Agora o que vai ser visto é o edifício. É o vidro bonito, é a decoração bonita, é a arquitetura bonita, é o piso bonito, é a tinta bonita. Mas não é isso que sustenta o edifício. O que sustenta esse fogo queimando continuamente, irmãos, não sozinho, mas em primeiro lugar, é aquilo que nós alimentamos com o nosso individual com Deus. É isso que o sacerdote fazia. Essa é a sombra do ensinamento que nós também devemos fazer. Mas tem uma segunda parte, que o mesmo versículo que nós lemos, ele vai também nos dar, queridos. Versículo 11. O versículo 11, ele diz que além da oferta que ele fazia para si mesmo, ele fazia a expiação por si, e mais por quem? Pela sua casa. E nós estamos falando aqui em prioridades,
nós estamos falando em fundamento. Quando nós construímos um fundamento, a menos que a empresa ela vai falir, a gente não passa por aí e vê um fundamento sozinho, né? A empresa compra um terreno, a construtora, e aí ela vai lá, lança o fundamento e deixa lá agora para todo mundo admirar o fundamento. Não acontece isso. Isso é sinal de que o fundamento ele não caminha sozinho, ele caminha também com o edifício, porque ele é um fundamento, ele é uma etapa inicial de uma outra etapa. Mas nós precisamos entender que ele precisa vir primeiro, ele precisa sustentar, ele precisa solidificar aquilo que vai ser construído em cima, e é sobre isso que nós estamos falando. Não sei quantos lembram, quando nós compartilhamos aqui de uma vida vivida por exclusividade e uma vida vivida por prioridades. Se alguém lembra, tem uma vaga lembrança? Amém? Nós não estamos falando de viver por exclusividade, já que eu vou viver isso, eu vou excluir o outro. Não, nós estamos falando de prioridade. Já que eu vou viver isso aqui, eu preciso sustentar com isso aqui. Amém? Então agora nós partimos para uma outra estrutura. Agora nós passamos para a estrutura da nossa casa. Estamos solidificados, a chama está queimando aqui continuamente, porque eu tenho mantido isso aceso com Deus. Eu parto agora para um outro nível de sacrifício, para um outro nível de combustível que vai manter esse fogo aceso, mas sem sair de dentro da minha casa ainda. Que a gente vai sair, mas ainda não vamos sair. Então o sacerdote, ele fazia esse sacrifício primário por si mesmo, e esse sacrifício era por si e também pela sua casa. Curioso, querido, que quando nós falamos de família hoje, nós precisamos delimitar do que a gente está falando. Porque família se tornou uma palavra tão desgastada, tão distorcida, tão desequilibrada, tão tirada do propósito original, que a gente precisa novamente dizer, olha, eu estou falando é sobre isso. Família é o propósito original e primário de Deus para a sua criação. Amém? Quantos acreditam nisso? Amém? Eu não estou falando aqui, querido, desse discurso que tem aí fora, que é um discurso hipócrita, né? Um discurso político, de defesa de família. Não é essa, é além dessa. Porque quando Deus ele fala em família, ele fala de uma forma estendida, de uma forma divina e de uma forma atemporal. Quando Deus ele cria o homem, e do lado do homem ele faz a mulher, não é de uma costela apenas, é do lado do homem ele faz uma mulher, uma ajudadora idônea, alguém que estivesse à altura daquele homem. Ele faz para que eles fossem uma família, mas não apenas para que eles dois fossem uma família. Note o seguinte, quando Deus ele cria o homem e a mulher, Deus ele cria a sua própria família. Porém, com o pecado, Deus ele perde a sua própria família. E aí ele planta o quê? Um filho, para novamente colher quem? Uma família. O que nós somos? Uma família. Uns dos outros e também de Deus. Então Deus, amado, ele nos criou primeiramente para sermos uma família. Quando Adão estava no Éden, em perfeito estado, ele não era uma família somente com Eva, ele era uma família com o próprio Deus. Mas o pecado, ele rompe esse elo familiar. O pecado, ele não apenas mortifica o espírito do homem, ele também rompe um elo familiar. É por isso que as famílias, ao longo de toda a Bíblia, não sei se você já leu e se você já se perguntou por isso, eu questiono Deus sempre. Senhor, por que não tem uma família modelo na Bíblia? Abraão não era família modelo, Moisés não era família modelo, Noé mesmo tendo feito o que fez não era família modelo, não tinha ninguém que era família modelo. Porque o padrão de Deus de família é diferente do nosso, irmãos. Muitas vezes, e esse discurso que eu falei para você, que é um discurso político que está aí fora enganando muita gente, ele é um discurso hipócrita, por quê? Porque ele tem o seu próprio modelo de família e se algo foge daquele modelo, a gente desconsidera. Mas para Deus, família é algo muito mais sublime. E aí Deus ele resgata essa família novamente, e agora através da cruz do seu Filho, ele tem uma família muito maior. Não perfeita, mas redimida pelo sangue da semente que ele planta, que é o seu próprio Filho. Então Deus ele planta um filho para colher novamente uma família. É isso que Romanos capítulo 8 nos ensina, né? Que nós, a intenção de Deus, o propósito eterno de Deus, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus. Amém, amado? E nesse âmbito familiar, querido, e a gente precisa pontuar isso porque isso tem sido muito distorcido no nosso meio, né? Por um lado,
tem desconstruído totalmente os valores familiares, por outro lado, tem construído valores totalmente diferentes daquilo que Deus intenciona, então a gente precisa ficar com a palavra de Deus. A gente não pode acatar qualquer conceito humano de família, a gente precisa ficar com o conceito de Deus. E aquilo que nós hoje vivemos como família tem sido muito distorcido. A nossa rotina, a nossa vida, a nossa cultura, os nossos princípios, parece que tudo isso em conjunto batalha para que a nossa família seja uma coisa diferente do que aquilo que Deus intenciona para nós. E quando nós vivemos em família, amado, interessante que a palavra família, no hebraico, ela tem uma raiz que está vinculada a estar nu. É claro que eu não vou falar hebraico, uma porque eu não sei e outra porque vocês não vão entender. Então vamos ficar por assim mesmo. Mas a raiz dessa palavra, ela significa estar nu. Família é estar nu. Você acha que tem condições de nós acendermos o fogo em um âmbito de pessoas que já não sabem mais o que é ser família segundo o plano de Deus? Ser família é comer junto, é partilhar junto, é ter o mesmo coração, é buscar as mesmas coisas, é ter os mesmos planos, é buscar o mesmo Deus. E infelizmente, amado, a nossa cultura tem deturpado isso. Quando eu acho que é simples, é somente uma atitude, eu pegar o meu celular e comer em um outro cômodo da casa e deixo o resto para lá e o outro para lá e o outro para lá, irmãos, eu acho que isso é somente uma atitude, é um costume, mas não, é uma necessidade, é só hoje. Eu preciso resolver um problema de trabalho, um problema da escola, um problema disso. Não, amado. Isso é uma mentalidade que compete contra aquilo que Deus ele intenciona para nós como família. O que Deus ele quer para nós é todos sentados à mesa e ressignificando o momento de refeição. Eu já compartilhei com os irmãos que nós temos lutado muito, irmãos, na nossa casa, para a gente poder descobrir o que Deus quer para nós no momento da refeição. A gente sabe que a nossa vida hoje é corrida, irmãos. A gente sabe disso, não estou descartando. Mas Deus também não é inocente. Ele vai dizer assim, eu não lembrei que vocês iam estar uma cultura tão corrida. Desculpa, eu cobrei algo de vocês que vocês não podem dar. Nós precisamos ressignificar um momento de refeição, um momento de partilha, um momento principalmente de um culto familiar. Nós precisamos cultuar a Deus, querido, distante desse lugar aqui. Podemos ser igreja somente aqui dentro, amém? É ser igreja dentro da nossa família, no lugar onde todos nós estamos nus, irmãos. E não tem momento mais difícil de acender esse fogo do que quando você está nu, irmão. A gente promove os nossos cultos familiares lá em casa e você não sabe a luta que é. Quando eu falo de maneira mais ríspida com a minha esposa, com os meus filhos, de sentar e dizer, puxa, agora eu estou aqui, o Senhor está aí, e como eu faço? Eu errei. E eu sei o caminho para consertar. Só porque trilhar esse caminho é difícil demais, irmãos. Porque eu tenho que lutar, eu tenho que esmurrar minha própria face. Eu tenho que pegar na garganta do meu próprio orgulho. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Para poder frutificar nessa área. Para poder manter esse fogo aceso dentro da minha família. Eu preciso olhar para o meu filho e dizer para ele, filho, o pai errou. Você me perdoa? Preciso olhar para minha esposa e dizer, minha esposa, eu errei contigo. Tu me perdoa? Não foi esse o homem que Deus, ele intencionou para ti. Pelo menos não com essas atitudes. E eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero me transformar. A esposa para o esposo da mesma maneira. Os filhos com os pais da mesma maneira. Quantos de nós aqui, irmãos, precisamos voltar para os nossos pais para pedir perdão para eles? Restaurar a nossa casa para manter esse fogo aceso. Esse fogo ele não pode ir para o andar de cima se ele não passar pela estrutura familiar, queridos. Quem vive junto, machuca muito. Quem vive junto se machuca muito. Isso é uma coisa inerente ao ser humano, irmãos. Não é porque você é pior do que eu, ou eu sou pior do que você. A gente se machuca. Porque família é estar nu. E estar nu é mostrar todas as vergonhas. Mostrar todos os detalhes. E aí quem mostra todos os detalhes machuca. Porque eu não convivo com você quando você está sob pressão, eu não convivo com você quando você está sem dinheiro, eu não convivo com você quando a tua conta atrasou, eu não convivo com você quando você está com um filho doente. Então você nunca me deu uma patada, você não tem nem do que te perdoar. Mas a tua esposa tem, os teus pais têm, os teus filhos têm, porque eles viram você nu. E quando a gente se vê nu, a gente precisa consertar. Lembra o que Deus fez quando viu Adão nu? Quantos lembram? O que Deus fez? Deus ele fez uma veste do quê? De animal. Muito provavelmente, o primeiro sacrifício na humanidade foi esse. Deus, ele colocando algo sobre o altar, para que essa vergonha pudesse ser coberta.
A nossa nudez não é estranha para Deus, querido. A nudez de Adão não era estranha para Eva. Lembra do que aconteceu lá? A nudez de Eva não era estranha para Adão, porque eles eram uma família segundo o padrão de Deus. Mas quando o pecado ele entra, ele macula aquela família, ele desfaz esse vínculo familiar, a primeira coisa que eles fazem um do outro é o quê? É o quê? Se esconder. E Adão, ele diz no capítulo 3 de Gênesis que, Senhor, eu me escondi porque eu tive medo, porque eu estava nu. Esse é o fruto do pecado, irmãos, mas não é isso que Deus ele tem para nós. O que Deus tem para nós é continuarmos nus, mas não nos envergonharmos da nossa nudez, porque é inerente ao ser humano estar nu. Eu não estou falando aqui de roupa literal, mas nós precisamos construir e manter esse fogo aceso, amado. Não sei qual é a tua situação, mas se nessa noite algo tem subido ao teu coração, conserta isso. Talvez você tenha coisas a conversar com teu esposo nessa noite. Você tem coisas a conversar com a tua esposa. Talvez você tenha coisas a conversar com os teus filhos ou com os teus pais. Talvez você já casou, já tem a tua família, já tem os seus filhos, já está muito bem estabilizado. Mas muitas coisas que você viveu com seus pais não foram consertadas. Isso é uma mácula diante desse fogo que precisa manter aceso, irmãos. E nós precisamos consertar. Nós precisamos fazer isso para que esse fogo se mantenha. Amém? Para a gente finalizar, querido. Versículo 15. Ela vai dizer assim, amado. Então, ele matará o bode da oferta pelo pecado, que agora, depois de ter sido, para ele, depois de ter sido, para sua casa, agora sim, vai ser um sacrifício, vai ser um alimento para esse fogo, em favor de quem? Do povo. Talvez quando a gente fala aqui de um fogo queimando continuamente, a gente pensa logo num ambiente comunitário, porque o ambiente comunitário ele é muito bom, irmãos. Eu amo estar em comunidade. Ele é um ambiente muito bom. Mas esse ambiente sozinho, ele é um ambiente temporário. Então nós precisamos estruturar esse ambiente comunitário com esse ambiente individual e esse ambiente familiar. Ele precisa ser mantido de maneira integral. No âmbito da nossa individualidade, no âmbito da nossa família e agora no âmbito da nossa comunidade de fé. E é agora que nós falamos sobre esse âmbito. Esse fogo sendo mantido aceso quando nós estamos juntos, amados. E aí nós também vamos ter alguns inimigos a batalhar. Porque esse fogo e a maneira como esse fogo ele vai ser cultivado, ele precisa passar por uma estrutura, ser fundamentado de uma certa maneira, porque se a gente não fundamentar da maneira como Deus fundamentava essa sombra, como que nós vamos viver essa realidade dessas coisas ainda mais excelentes? Porque se já havia um cuidado, se já havia uma estrutura para que esse fogo fosse mantido aceso na época das sombras, imagina na época da revelação verdadeira, imagina na época da fé, imagina na época da graça, imagina na época em que Cristo está dentro de nós. Nós devemos ter um maior cuidado ainda, para fazer conforme o Senhor, Ele especificou que fosse feito. E aí, irmãos, como comunidade, nós também temos alguns inimigos a enfrentar. E o primeiro deles, amado, para que a gente mantenha esse fogo aceso no meio de nós, é que a nossa mentalidade, como povo de Deus, ela não pode ser uma mentalidade eventual. Eu já falei sobre isso, mas não tem coisa nova a falar, amado. Quando a gente fala no âmbito de comunidade e que a gente olha para a igreja, o que ela tem sido nos nossos dias, a gente não tem outra coisa a falar. São as mesmas coisas. A gente tenta alterar a forma como a gente fala, mas são as mesmas coisas. Nós como igreja temos sido, e eu não falo aqui de igreja fome de amor, eu falo da igreja de Cristo na nossa época, na nossa nação, nós temos sido uma igreja eventual, irmãos. Embora haja encorajamento, que nós não podemos ser essa igreja eventual. Nós sabemos que a instituição em si, ela promove eventos, mas nós não podemos ter a nossa mentalidade somente resumida a isso. Nós como comunidade precisamos ter uma mentalidade vinculada àquilo que Deus ele espera de nós, como comunidade, em outros horários, em outros lugares que não seja esse domingo à noite. Amado, a nossa espiritualidade, ela não pode se resumir ao que nós vivemos no domingo à noite.
É por isso que, embora pareça ser uma coisa simples, eu sempre tento encorajar os irmãos a não utilizar essa frase, eu vou para a igreja. E a maioria de nós faz isso. Quantos fazem? Só um lá atrás? Todos nós fazemos, irmãos. O que você faz no domingo à noite? Se alguém te faz um convite para ir na lanchonete, o que você faz? O que você diz? Que domingo à noite você vai aonde? Vai na igreja, irmãos. Porque a gente considera que este local, este galpão, este ambiente é a igreja, infelizmente. E isso, apesar de inocente, nós sabemos que não é por mal, isso acaba alimentando essa nossa concepção eventual de igreja. Porque igreja é aquele lugar onde nós vamos no domingo à noite. E nada mais distante da vontade de Deus do que esse pensamento para nós. Porque nós precisamos entender que nós, como comunidade, para mantermos esse fogo aceso, nós precisamos levar esse fogo para fora, nós precisamos levar isso para outros lugares, onde quer que nós estejamos. E intencionalmente. Porque nós temos, querido, esse pensamento de que a igreja é aquilo que acontece no domingo à noite, porque isso foi nos dado como cultura, infelizmente, nós recebemos como cultura, né, um evangelho dessa maneira, de que as coisas giram em torno disso, que a gente chama de igreja, de altar, de evento e de sacerdote, como se nós não fôssemos sacerdotes, e aí a gente vai para a nossa casa, e como se a gente voltasse para a vida operária, porque a gente foi abençoado pelo sacerdote, e agora como o reles chão de fábrica, a gente volta para a nossa vida medíocre. Não é assim. Tão sacerdote quanto nós que estamos aqui, é você que está aí, e quem dera não existisse essa plataforma para nos separar, porque isso também envia uma mensagem para a sua mente. Nós precisamos desse lugar onde todos estamos no mesmo nível, e não há lugar melhor para nivelar pessoas do que a mesa. É na mesa que todos nós olhamos nos olhos uns dos outros e nos vimos da mesma maneira, sem valorar mais um do que outros. E nós precisamos disso, irmãos, dessa mudança de concepção como igreja no nosso tempo. Eu, no meu coração, eu tenho uma esperança muito grande de que Deus ele possa produzir isso entre nós, irmãos. Tenho lutado para isso, tenho orado por isso, tenho batalhado por isso, para que Deus ele possa tirar a nossa mentalidade dessa caixa que foi colocada, porque nós caímos, né, de paraquedas na história, e a igreja já existia, o evangelho já tinha chegado no Brasil, e nós caímos de paraquedas na história, quando tudo isso já existia. Agora nos resta ou aceitar as coisas como elas estão, ou olhar para a Bíblia e perguntar: Senhor, o que tu dizes disso? Isso é realmente assim? Ou existe alguma outra maneira de pensar, alguma outra maneira de conceber, alguma outra maneira de praticar tudo aquilo que o Senhor ensinou? Porque já está mais do que provado, irmãos, do que essa nossa mentalidade eventual, ela não produz fruto para o reino. Ela não produz fruto, pelo menos permanente, não produz. Porque daí eu vivo a minha vida e faço o quê? Eu sei que eu preciso compartilhar do amor de Deus. E aí o que eu faço lá fora? Qual é a primeira postura que eu tenho? Quando você lida com alguém que não é convertido, que talvez trabalhe com você, disse que está com casamento indo por água abaixo, o que você faz? Convida o quê? Para ir no culto. Como se você não fosse um próprio culto na frente da pessoa, irmãos. Não estou dizendo que o ambiente aqui não seja propício, ele é propício, existe uma palavra sendo pregada, existem pessoas abraçando, existe uma recepção, talvez que a pessoa não teve durante a semana inteira, um sorriso, um abraço, não é isso. Mas é que se a nossa mentalidade muda, eu sei que aquilo que está aqui no domingo à noite também está lá na frente dessa pessoa, enquanto ela está falando comigo. Eu sou uma extensão daquilo que acontece aqui, e isso aqui é uma extensão do que acontece comigo no meu quarto. É esse pensamento que nós precisamos ter, queridos. E aí automaticamente essa mentalidade eventual que nós acabamos gerando, irmãos, ela gera também uma vida artificial. Ela acaba gerando uma vida que ela não pode ser mantida lá fora, irmãos. Porque talvez a adoração que eu penso que deva ser a correta, ela não pode ser praticada, por exemplo, no meu trabalho. E aí eu penso que a adoração é só isso. É alguém que toca bem uma guitarra, que toca bem um violão, que me guia nesse louvor, manda eu levantar a mão, manda eu baixar, manda eu fechar o olho, faz isso, faz aquilo, me direciona. E se não for isso, eu não consigo fazer outra coisa. E eu produzo um ambiente artificial que não pode ser replicado na vida diária.
Não estou dizendo, mais uma vez eu reforço, irmãos, não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom, eu amo isso. Mas nós não podemos achar que as coisas se limitam àquilo que a gente vive aqui. Porque a vontade de Deus é que isso se estenda de uma maneira revelacional em nós, não somente como sombra. Os israelitas, o que eles viviam dentro daquele tabernáculo, direcionava tudo o que eles viviam fora. Eles eram regrados, irmãos. Não tem gente mais regrada do que gente religiosa. Você já viu isso? Conversa com um muçulmano para você ver. Pergunta se ele falta uma das 5 orações diárias dele. Pergunta para o judeu se ele falta uma das 3 orações diárias dele. Ele não falta, irmãos. Porque ele vai e leva tudo tintim por tintim. Agora nós recebemos uma revelação mais sublime. Não é somente para replicar isso aqui. Se o louvor dentro da tua casa ele não tiver um violão, ele continua sendo um louvor, amém? Amém? Amém, irmãos, ele deve ser um louvor. Com o som do teu celular, com a batida da tua panela lavando a louça, com qualquer coisa que você estiver fazendo som. Pode ser uma mensagem, pode ser uma pregação, pode ser um louvor, pode ser uma oferta. Você fazer um bolo e levar para o teu vizinho, para a tua vizinha. Também é oferta. Então nós precisamos estender essa nossa visão de comunidade, irmãos. E criar algo aqui entre nós, que possa ser replicado lá fora. Nós acabamos criando um ambiente aqui, entre nós como pessoas, acabamos criando e mantendo um ambiente, cultivando um ambiente, que ele não é propício à nossa naturalidade. Que nós podemos simplesmente passar por aquela porta, e quando recebemos um abraço, um sorriso, do pessoal que estiver ali recepcionando, eu automaticamente mudo. Eu me transformo em uma outra coisa. Ninguém vai notar. Eu posso fazer isso, porque esse ambiente ele pode propiciar isso. E nós devemos criar um ambiente que não propicia esse tipo de coisa. Que uma pessoa que saiu de casa, talvez recebeu uma notícia ruim de um familiar que está numa UTI em estado grave, ela possa entrar por aquela porta chorando, porque esse é o ambiente natural do coração dela naquele momento. E aí se ela vai sair daqui sorrindo, ou vai sair chorando também, é uma outra questão, mas ela vai entrar, ela vai ser abraçada, ela vai ser amada, ela vai ser aconselhada, ela vai ser unida na mesma dor de outro alguém, e o que ela sair, ela vai carregar como algo natural. Ela não esteve num ambiente artificial, e está agora indo para a vida dela novamente. Então nós precisamos desse terceiro nível, querido, para que a gente possa alimentar esse fogo, para que o Senhor ele possa, já que ele já acendeu, ele não vai precisar acender de novo, amém? Esse fogo ele já foi aceso porque o sacrifício ele foi feito apenas uma vez. Hebreus nos diz que esses sacrifícios ali, que eram feitos ano após ano, eles não podiam de nenhuma maneira aperfeiçoar aquele que o sacrificava. Ele não podia aperfeiçoar aquele por quem o sacrifício era oferecido. Mas agora, o Cordeiro Imaculado de Deus, uma só vez, se sacrificou por todos nós. E esse sacrifício, ele continua queimando no altar do Senhor, ainda por nós.